Aleluia. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, lição número 3, onde a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Amém? Eu vou ler o primeiro e a igreja vai estar participando também da leitura, como nós sempre fazemos. Amém? Amém. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falareis membros de uma meretriz? Não por certo. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão todos uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si de uma recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Oremos para o nosso professor desta noite, que estará ministrando assim a poderosa palavra de Deus ao nosso coração. Oremos. Querido Deus, querido Pai, já louvamos o Teu nome e agora vamos estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, a Tua unção sobre o Teu servo, que estará ministrando esse assunto tão importante para a Tua igreja, Pai, que possamos ser edificados para a glória do Teu nome, Pai. Então usa o Teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, textuário da lição. Tá rindo aqui. Vai lá, 3 e... Pois a prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Amém. Verdade prática. 3 e... As Escrituras condenam toda forma de prática sexual, fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Amém. Podeis tomar assento. Confesso que essa foi a lição que eu fiquei nervoso de dar. Normalmente, quando eu vai para dar aula assim, eu não fico tão nervoso. Eu já estou acostumado a dar aula. Mas essa daqui eu falei, caramba, essa daqui eu treinei um pouquinho na base. Então, mas hoje vamos estar estudando sobre a sexualidade. É um assunto que não é muito falado, não é muito pregado. Você raramente no domingo você vai ouvir a pregação só que vai falar sobre o sexo. E hoje nós vamos tratar sobre o perigo que tem neste assunto, o perigo de não estar falando deste assunto também, e vamos adotar mais ou menos os 4 pontos. Como a introdução fala, que nesta lição nós abordaremos as coisas relacionadas à sexualidade. A evolução, primeiro vamos ver a história, né? Como que foi o decorrer da história, como que foi no começo dos anos 60, 50, 40, e vai o que aconteceu no decorrer, e vamos ver então as práticas erradas, os erros do sexo, que são o sexo nos casamentos, o sexo fora do casamento, e a pornografia e a homossexualidade. Oh yeah, é minha filha mesmo. É mesmo. Eu era assim. Ok. E primeiro vamos dar perguntas. O que vocês tentam perguntar hoje? Não vou aceitar depois.
É só agora. E vocês não vão fazer que eu sei. Amém? Se alguém tivesse para fazer, já teria feito antes. Mas ok. Vamos estar vendo então como que foi o decorrer. Vocês têm a sua revista, vamos acompanhar através dela. E vamos ver então os pontos que serão feitos aqui. Recapitulando, nós vamos falar hoje sobre a história, como que foi propagado. Vamos falar sobre o sexo fora do casamento, o sexo de maneira errada, sobre o homossexualidade, e vamos falar sobre a maneira correta então de praticar a sexualidade. Primeiro, um novo paradigma. Um paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro deste modelo cultural, os valores morais se estabeleceram e foram extraídos da Bíblia. Nós que temos a cultura, nascemos no Brasil, nós fomos criados dentro da cultura do Brasil, até nos Estados Unidos também pode ser assim. Fomos criados com base no crescimento do estatuto cristão, mais ou menos. Nós temos uma religião, uma história que colocou-se, através do catolicismo que foi implantado no Brasil. A gente tem uma história que é cristã. E eles tratavam isso como algo que está escrito na missão. O sexo é como se fosse algo sagrado. E tem um padrão estabelecido. E quem estabeleceu o padrão está lá, Gênesis 1, 27, que diz Gênesis 1, 27. Então, está escrito lá, Gênesis 1, 27. Hoje vocês vão abrir a Bíblia, vocês vão marcar a Bíblia, vocês vão aprender através da base da Bíblia, o que é então que nós devemos saber, o que é verdade, o que não é, o que é errado, o que não é, e como que nós devemos então colocar isso em prática. Primeiro, Gênesis 1, 27, que diz: macho e fêmea o criou. Esse é o ponto de começo. Gênesis, lá no começo, ele dá o exemplo, como que deve ser feito, como que deve ser estabelecido o relacionamento. É macho e fêmea. E nós crescemos, a nossa sociedade, que nós estamos coabitados com a cultura, foi moldada nesse aspecto, macho e fêmea. E era nesse padrão. E havia uma visão conservadora, o que poderia ser falado, como se poderia expressar, alguma coisa bem rígida. Fala que eu vi até a forma mesmo, a maneira que as pessoas foram se relacionando, como a pessoa foi convivendo. Antigamente, antes dos anos 40, nos anos 445, você pegar na mão da sua namorada, você beijar a namorada, já é uma coisa, uau, beijou ela antes de casar, já era uma coisa anormal. Por causa que isso estava lá dentro da sociedade. Mas isso mudou quando foi a quebra do tabu. Isso aqui está de acordação, é o ano, a história, 1960. 1960, como no Ocidente, um passo grande de mudanças sociais, movimento de contestação e principalmente da moral cristã, ganha cada vez mais velocidade, com a chegada da TV. Cada tecnologia que chega, cada coisa que foi chegando, foi abrindo a brecha, foi transformando um pouquinho a sociedade. Agora, Davi está com sono. Ok, vamos lá. O novo paradigma fala, quebrado de tabu. Em 1600 começou, por causa que veio a televisão. E a televisão, tudo que ela foi lá, ela colocava, começou a aparecer muitas coisas que é relacionadas à sexualidade, coisas que não precisava ter. Nós vamos falar muito dos exemplos de programas de televisão que surgiram na época, de propagandas que surgiram na época, que era alguma coisa muito aberta. A propagação da nudez, aí começou também a propagação do aborto. E a partir dos anos 1980, a pornografia, o sexo antes do casamento, extraconjugal, homossexual, e tudo isso foi se propagando na nossa sociedade. Sentindo a pressão social, cultural, aqui que é um ponto aqui, sentindo a pressão social e cultural, muito dentro dos evangelhos, passam a fazer concessões à nova moralidade. A moral nós vemos que foi mudando de acordo com a cultura, de acordo com o que é ensinado, do que é falado, do que é propagado, a visão que eles entendem como algo moral foi mudando. E agora o erro que está aqui, a nossa sessão fala, que é a sutileza da imoralidade sexual.
foi propagando aos poucos, foi de pouco a pouco. E isso através da televisão, através das revistas, através dos jornais, através do que é se falado. A gente já ouviu falar, a mentira muitas vezes falada se torna uma verdade. Por causa que ele fala, antigamente não, era errado. Até uma cena de igreja aparecia na televisão, era errado, mas agora foi porque foi entrando, foi se tornando algo natural. E o erro da sutileza está aí, por causa da pressão cultural, por causa do que está acontecendo lá fora, o que está sendo é normal. Então a igreja começou eu vou falar a igreja, alguns começaram a tolerar isso entrando dentro da igreja. Essas práticas erradas que nós vamos falar no decorrer dessa lição começou a entrar dentro do povo de Deus, dentro das pessoas que se dizem cristãs. E o que estava acontecendo? Às vezes a gente não há a autoridade para falar contra isso e banar isso, e acaba fazendo vista grossa perante o que está acontecendo. É a sutileza que vem entrando através de fora. Já que está todo mundo fazendo essa palavra, já que o mundo está todo decaído, então começa a entrar. Então essa parte, você se compara com menos, com mais impuro. Exemplo, a pessoa que está lá fora, ela cresceu num lar que fala um monte de palavrão. O cristão que cresceu num lar que não fala nada de palavrão. A pessoa entrou dentro da igreja, a pessoa veio de fora, ela está tentando mudar e está trocando a sua vida. Ela começa a falar menos palavrão, falava 50 palavrões por dia, agora está falando 10 palavrões por dia. Aquele crente que foi educado na igreja, agora começa, por causa da convivência com o mundo, começa a falar 5 palavrões. E ele fala, eu falo menos que ele, então eu estou mais santo do que ele. O pessoal de fora lá, eles fazem sexo com um monte de pessoas. Eu só faço sexo com a minha namorada, então eu estou mais santo que ela. E isso foi entrando, e acontece que por causa que a sociedade já está entrando, nessa rotina, a igreja fazendo isso, vou falar a igreja, alguns começaram a fazer vista grossa, e agora a pessoa se diz cristã, se diz crente, e aí mantém uma relação sexual com o seu parceiro que não é casado. E isso que foi entrando dentro da igreja, isso que tem sido a realidade, isso que está afetando o ambiente, que é um ambiente que deve ser um ambiente de adoração, um ambiente santo. E agora nós vamos estar vendo os erros e os acertos que nós devemos fazer nessa parte aqui. Ok, sinopse do top 1. Revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Se modernizou, agora está tudo, pode tudo quase, né? Vamos lá. Então, na verdade isso aqui, essa entrada, homossexualismo, sexo aberto e tal, não é que é uma nova coisa que começou agora com a modernidade, que já existia lá, lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu lá? Os anjos, Deus mandou os anjos para lá, por causa que ia socorrer Jó lá, Ló. E o povo de lá, eles queriam pegar os anjos para fazer relações sexuais com eles. Naquele tempo já havia isso, tanto que antes dos dias de Noé também acontecia isso, que foram destruídos. Em Sodoma e Gomorra também aconteceu e foram destruídos. E está acontecendo também no nosso tempo e também serão destruídos. A história vai se repetir aqui. Mas o que acontece, então, o que nós vamos ter que tomar cuidado, então? O que você tem que prestar atenção? Primeiro, a prática da fornicação. Aqui nós temos o termo falado porneia. Tá, o termo da fornicação, que não aceita a reprovar. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovada do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc. Possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. O sexo é aqui para dar o resultado dentro do casamento, a bênção de Deus. Fora do casamento é pecado. A Bíblia dá essa linha meio que clara, não tem muita diferença. Mas hoje vamos estar falando de ponto a ponto. Primeiro, a parte da pornografia, algo que tem infestado e é um assunto que afeta desde as crianças até os mais velhos.
até os casados e mais idosos. Fala que, sabe, pesquisando assim, com quantos anos a pessoa assiste ou tem acesso ao conteúdo pornográfico pela primeira vez? Vocês já ouviram falar? De acordo com o que eu vi, é de 8 a 12 anos. Com 8 anos, com 12 anos, a criança já tem um acesso a isso. Já tem acesso a essa informação. Então, se eu vasculhar, dar uma olhada, a maioria dos colegas pode ter contato com isso. Vou falar que eles têm, mas os colegas podem ter. E esse assunto pode estar girando já entre eles. E o perigo é para a gente conscientizar e ensinar o certo antes que aprendam o errado. Por isso que a importância de nós falarmos sobre esse assunto, a importância de falarmos o certo e o errado, é que fala a pornografia. Antigamente era mais difícil, a pessoa era revista, você tinha que ir lá comprar tal, mas agora está na ponta do celular. Se você entregou um celular para o seu filho, se o seu só tem internet em casa, só acessa o Wi-Fi, mas tem a internet lá, você já tem a liberdade para um monte de coisa acontecer. Se você não coloca uma grade, sabia que tem como colocar grade, né? Você bloquear sites impróprios para menores, ou sites impróprios. Você não bloquear a grade, e vai que vai. Às vezes está acessando da sua casa e você não percebeu. Alguma coisa a tomar cuidado, que isso infiltra. E não só das pessoas solteiras, mas também das casadas também. As pessoas que têm um casamento, mas eles ainda eles digerem, assistem. Acessam a esses conteúdos pornográficos. E isso é uma coisa que tem sido falado, esse perigo não é só falado dentro das igrejas. Lá fora, no mundo psicológico também, eles falam do perigo das coisas ruins que isso traz para a vida do ser humano. A pornografia é pecado. Por que pornografia é pecado, Alex? Por que pornografia é pecado? O que Jesus disse? Vamos lá, de acordo com o que ele falou. Por que pornografia é pecado? Eu não cometi sexo com outra pessoa, eu não tive relação com outra pessoa, eu só estou assistindo. Por que é errado? O que é errado? O que Jesus disse lá? Se você olhar e desejar no coração, você cometeu adultério com ela. Você cometeu adultério com a imagem, com as pessoas que estão aparecendo por lá. E isso se torna pecado. E outra coisa, agora falando como crente, você aceitou a Jesus, você é templo do Espírito Santo. Quem que habita na nossa vida é o Espírito Santo. E Ele que tem que tomar. E quando você assiste um conteúdo, você deseja, você cometeu adultério em seu coração, você teve um relacionamento, você trouxe aquilo para entrar dentro da sua vida também. Da mesma maneira que quando você tem a relação sexual, você deixa uma parte sua e uma parte da pessoa entra em você, a mesma coisa acontece isso na parte da pornografia. Você é corpo do Espírito Santo. Quando você começa a adquirir isso, você adquire esse vício, isso entra na sua vida e você tira o lugar onde que Deus tem que habitar. Aquilo que fala, né? As coisas que acabam te dominando, você não tem mais controle. Muitos falam, né? A gente fazia bastante encontro, nem lembro se era encontro de casais ou estudo para jovens, sabe? E se falava sobre assunto, e uma vez foi falado, né? Por que eu pararia de consumir pornografia se isso não me está fazendo mal algum? Eu estou bem, eu não paro porque eu não quero. E aí a pessoa fala, se você quisesse parar, você conseguiria? Quando aquilo começa a te dominar, você já não tem controle. É a mesma coisa de todos os vícios que possam ter. E as drogas também são a mesma coisa. Você adquire aquilo, você vai te dar prazer em consumir aquilo. Você tem, ingerir cocaína ou qualquer outra substância que te traz, você acaba sendo dominado por ela. E tudo isso que te domina se torna pecado. Até parte que todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me ser dominado por nenhuma delas. Às vezes a pessoa nem coisa que não é pecado, né? A gente fala sobre a comida, né? Lembra do Provérbios, né? Provérbios 23, 2. Fala, cuidado com isso. Provérbios 23, 2 é o quê? Você tem que fazer o quê se você gosta muito de comer? Você gosta muito de comer não, né? Se você é comidão.
você tem que fazer o quê? O que está escrito? Provérbios 23, 2. E é por causa que você não pode deixar se dominar pelos vícios. E isso que te traz, quando você consome esses conteúdos, isso daí, ele afeta o seu cérebro, ele libera dopamina que traz um hormônio de prazer. Isso afeta não só a sua vida espiritual, mas a sua vida conjugal, a sua vida que você vai se relacionar com as pessoas e o seu comportamento. 1 Coríntios 6, 9, nós vamos estar voltando várias vezes nessa palavra, nessa parte. Se você deixar a Bíblia lá, vai ser legal. 1 Coríntios 6, do 9 ao 20, vai estar falando muitas coisas, mas a respeito disso vai falar aqui. Os alimentos foram feitos por estômago, para o alimento, mas Deus distribuirá a ambos. O corpo, porém, não é para quê? O corpo não é para imoralidade. Daí também falei. A imoralidade. Até o alimento que quando se torna um vício da sua vida é pecado, se torna uma coisa que vai te casar. Imagina então agora a imoralidade, que já sendo pecado se torna um vício, algo que você não consegue controlar e você vai e acaba contigo mesmo. Cuidado com os vícios, você coloca a parte, né? Que todos estes não herdarão ao reino dos céus. E às vezes, dentro do ambiente do evangelho, fala que eu não estou afetando ninguém. É melhor eu consumir pornografia do que eu trair minha esposa. Certo ou errado? E por quê? Aqui vamos lá. Isso afeta muito. Você acaba alimentando esta indústria pornográfica. E é uma indústria que há a crescer. A gente viu um caso, não sei se foi um ano retrasado, faz um tempo já, que as meninas eram tiradas no Brasil lá, falando que elas iam ter oportunidade de serviço, iam trabalhar como garçonete nos Estados Unidos, outras cidades então, e elas iam para lá, quando iam para lá, elas se tornavam escravas sexuais, se tornavam escravas desse tráfico que acontecia. Mas eu não pago nada, mas a cada clique que você pode dar, nós sabemos que a internet é movida de cliques. A gente não sei se a gente assiste YouTube, nos YouTubes tem a visualização, você não está pagando nada para eles. Mas no começo do YouTube está subindo também, né? Antigamente tinha uma propaganda de 15 segundos, né? 15 segundos, e você podia pular. Agora eles colocaram 2. Agora, de vez em quando, eles colocam uma no meio. E às vezes você não consegue pular, cada vez mais vai aumentando. Mas é o quê? Eles ganham dinheiro em cima disso. Você está assistindo de graça, mas a pessoa que está postando o vídeo, que está colocando esse vídeo no ar, ela está adquirindo grana para movimentar. Então, a cada clique que você pode dar, a cada vídeo que você assiste, você contribui para que mais pessoas entrem nesse ramo. Eu não assino Netflix, mas parece que tem um comentário no Netflix que fala sobre a vida dessas meninas. Que no começo elas vão até querendo às vezes entrar, mas depois que passa ela vê que não era o que realmente queria. Elas entram neste mundo às vezes pensando que vai ser lucrativo, que vai trazer um benefício para elas, mas no final elas se descobrem, no final do documentário mesmo, não é nada evangélico. E elas saem e falam que não vale a pena. O que elas ganham não é, ela pensava que era grande as coisas que poderiam ganhar, mas não é. No final elas saem frustradas disso. E quando você assiste, você se masturba, o que acontece? Você olha e deseja, você começa a tratar a pessoa como uma coisa, como um objeto a ser consumido. Da mesma maneira que você escolhe a latinha para você beber, você vai escolher o vídeo que te agrada para você consumir. E cada vez que isso vai, você está coisificando, você tratando a pessoa como objeto. E o que acontece é isso. Esse trato com a questão da pornografia é tão profundo que não é só não é só no meio evangélico que eles tratam como isso. Até lá fora eles já têm sites, eles já têm comunidades, eles já têm grupos que vão fazer para você se libertar dessa prática. E eu encontrei uma pessoa falando os danos que a pornografia pode causar com a sua vida. Ponto 1. Através do seu psicológico.
Quando você assiste a um vídeo desse, é disparado no seu cérebro uma dose de dopamina. O que é a dopamina? Dopamina é aquele hormônio que te traz alegria, que traz felicidade. Você se sente satisfeito, você se sente feliz e nesse momento, mas logo isso baixa. Depois você vai ter que assistir de novo para ter outra dose. E cada vez mais você não se contenta com aquela dose que você começou. Você tem que assistir sempre mais. E sempre uma coisa mais. Primeiro você começa com eles falam, né? Você começa com o soft, depois você vai para o hard, depois vai para o high mais hard. Cada vez você vai mais para a perdição. E depois você não consegue se aguentar mais. Somente assistir, você quer colocar isso, o que você assistiu em prática. E logicamente vai ser difícil você achar alguém para isso e você vai entrar em outro ponto aqui. Ponto 2 aqui primeiro, a carga de dopamina, né? Vai linkar, cada vez você vai precisar de mais. E depois vai ser através da sua convivência. A sua convivência natural. Se as pessoas que consumem muito, elas muitas vezes têm a difusão erétil, fica mais com dificuldade. E isso atrapalha no seu convívio. Eu vou falar. Por causa que o que se assiste não é algo real, é alguma coisa criada para satisfazer o desejo que a pessoa tem de consumir. E a pessoa que assiste, pensa que aquilo é real, vai querer fazer com o seu cônjuge, vai querer tentar para colocar aquilo para real e não vai, muitas vezes, o que é colocado, já que objetifica, coloca a mulher como objeto, é alguma coisa que muitas vezes envolve em violência, envolve agressão, envolve umas coisas mais terríveis e você não vai conseguir ter um bom convívio com o seu parceiro. E são coisas criadas, né? Tudo que você está vendo na tela, cuidado. E também corrói a erosão do córtex pré-frontal. São 3, tá? A carga de dopamina cada vez precisa ser aumentada, a convivência com o seu cônjuge ou com as suas pessoas que estão à sua volta é afetada e corrói a erosão do córtex pré-frontal. O que é isso, Márcio? O córtex pré-frontal é uma parte do cérebro que controla a moralidade, a força de vontade e o controle de impulso. Muitas vezes as pessoas isso é de acordo com estudos que tem lá fora, né? Nada ainda dentro da palavra, que está lá fora. Isso, a pessoa que moralmente, ela vai se desgastando, por causa que ela acha que é real. Ponto 2, ela perde muitas vezes a força de vontade, ela não consegue ter força para fazer o que precisa ser feito, por causa que, voltando lá, é a dopamina que está sendo liberada. E dopamina é liberada no nosso corpo de várias maneiras. Se você fazer um exercício, se você sair para correr, se você comer um alimento saudável, se você passar um bom tempo com a sua família, isso também libera, também você se sente feliz. Mas isso demora um tempo. E é muito mais fácil você assistir o vídeo lá e em menos de 3 minutos você consegue liberar esse dopamina. Então, que a pessoa foge para isso e deixa de ter uma vida de fazer o que precisa fazer. E o controle, ela não consegue ter aquele controle dos seus impulsos. Às vezes a pessoa é agressiva, ela é impulsiva por causa disso. Por causa que não aprendeu a controlar. Não é que aprendeu a controlar, porque isso afeta o psicológico da gente. E isso é um problema que tem desde as crianças, jovens, adultos, casados e velhos. Afeta a todas as idades. Isso. E para vencer, o que acontece então? O que eu preciso? Eu entendi, está errado. Eu sei que está errado, quero parar. O que eu posso fazer? Então o que eu tenho que fazer para parar? Para vencer, primeiramente, nós temos que nos arrepender. Sempre quando Jesus fala alguma coisa, ele ama a pessoa. Mas ele fala, você tem que mudar de vida. Quando ele fala para a mulher adulta, não apedrejou ela, mas ela falou, vai e não. A primeira coisa é arrependimento. Isso envolve para todos os vícios. O que é o arrependimento? De acordo com a palavra grega, significa, a gente já falou várias vezes isso. Começa com M. Metanoia. Metanoia significa você dar a volta. O que dar a volta então significa? Primeiro quando você assiste a conteúdos pornográficos, você está usando a pessoa como coisa, objetificando a pessoa. E fala que a metanoia é você fazer o contrário do que você está fazendo. Aquela pessoa que roubava, ela não é que não vai roubar mais, ela não vai só roubar, ela vai pegar as suas coisas e vai dar às outras. Ela não vai roubar, ela vai pegar e dar. Não é uma atitude de parar, mas é uma atitude de prosseguir para o outro lado. Então, se eu estou objetificando, tratando a pessoa como um objeto, qual que é o contrário de eu tratar a pessoa como um objeto? Qual que é a outra ação contrária a essa?
É respeitar, é o amar, é o olhar para cada uma pessoa e ver que dentro dela tem a imagem de Deus. Nós vemos lá que Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus criou homem e mulher, e criou todos são imagem de Deus. Você não vai olhar e falar, não, isso aqui é só uma coisa que vai fazer para mim só satisfazer o meu prazer momentâneo. Essa daqui é uma pessoa que tem uma alma, que Jesus morreu por ela e ela precisa ser amada, então eu vou amar as outras pessoas. Quando eu começo a entregar o meu amor para as outras pessoas, eu consigo vencer isso, porque eu vou estar mudando de atitude. Mas se eu somente parar, eu vou ficar aqui, mas está aqui do lado. Racionalmente eu posso andar para o outro lado. Para mim ter arrependimento, eu tenho que me dar a volta e começar a caminhar para o outro lado. Ponto 2, mude a sua mentalidade. Pare de patrocinar, né? E ponto 2, confesse. É uma luta que é difícil de ser vencida por causa do orgulho. Quem sofre com esse vício não consegue se abrir. Por causa que é uma coisa que você fala, você tem que se falar, eu estou errado, mas sempre busque ajuda. Todos os vícios são assim, por causa que tem gatilhos, fala, né? Gatilhos por vício. As pessoas que iam para o exército, elas estavam lá no Vietnã, eles usavam, não sei se é metafetamina, não sei, é uma droga lá que eles usavam. E elas ficavam viciadas nessa droga, o pessoal os soldados ficavam viciados. E houve programas, estavam dizendo, vamos fazer um jeito para tirar esses soldados do vício. Mas muitos falam que depois que eles voltavam para o ambiente, eles estavam lá na guerra, eles saíam da guerra, eles voltavam para casa, voltavam para o convívio que eles tinham, eles não consumiam mais, não tinham mais vontade. Por causa que eles estavam no local onde que era propenso. Os outros soldados usavam a guerra alta, a ansiedade, o medo, a preocupação, longe da família. E eles caíram no erro. Mas eles estavam lá, eles estavam saciados, eles estavam com a família ao seu redor. E sem esses gatilhos, eles saíam. As pessoas que eram viciadas em fumar. Teve um cara, ele é viciado, o que acontece? A pessoa entra então num processo que é de acompanhamento. Todas as drogas são assim. Todos os vícios que a pessoa quer tornar, o alcoolismo também, a pessoa precisa de um acompanhamento, de uma ajuda, que a pessoa que tem lá perguntando, e aí como que tá, se está conseguindo. Só essa parte de estar acompanhando é uma mudança que pode acontecer. E o cara lá saiu do vício do cigarro e tal. E um dia ele foi pro campo, ele montou a cavalo e ficou com vontade de fumar de novo. Por que eu fiquei com vontade de fumar de novo? Se eu já tinha libertado, se eu já tinha liberto disso. Por causa que toda vez que ele montava a cavalo antigamente, ele fumava. Então isso se tornou um gatilho para ele querer fumar. E a vida muitas vezes nós temos, acontece que a pessoa que é viciada, ela tem os gatilhos. A pessoa que fuma, se tem um convívio com pessoas que fumam, porque vai querer também. Se consome pornografia dentro do banheiro, quando você entrar lá, você vai ficar com vontade também. Depende do local, depende das circunstâncias, esse gatilho é ativado e é mais fácil você pegar. Por isso, não faça sozinho. Você tem que buscar ajuda, confesse, busca alguém de confiança, busca alguém que vai te orientar para que você possa se libertar dela. E fala, né, a tolerância é zero. Ele fala, cortes, se o seu olho se escandalizar, você arranca fora. Sua mão também é a mesma coisa. Que às vezes você não vai estar consumindo, mas um filme que você vai assistir. Um filme que você assistir e tem cenas não é cenas eróticas, mas cenas que dão a parecer. Que agora os filmes estão cheios disso. É mais difícil você achar um filme que não tem. E você, às vezes, essas coisas podem se tornar gatilho para você ficar para fazer você voltar para o seu erro. Então, se isso te faz pecar, se é um site, se é as redes sociais, se é um perfil que você segue, se é um TikTok que você segue, não importa. Se é alguma coisa que você sabe que está te fazendo mal, que está fazendo você pecar, você corta e joga fora. Fala que até as redes sociais, você acha que aquilo está tomando muito seu tempo, se aquilo se torna um vício para você e você não consegue fazer o que você deseja fazer, você pega aí, deleta. Mas eu vou deletar o Facebook, eu uso tanto o Facebook e tal. Deleta. Se você precisar, você baixa de novo, entra de novo. Fala que quanto mais você dificulta o acesso para essa coisa, é mais fácil você se libertar. O problema da pornografia agora é o fácil acesso. Por causa que está muito fácil.
está na ponta, tá na mão de cada um. E outro, né? Esteja satisfeito com Cristo. O que a pessoa busca nesse prazer virtual é a intimidade e o prazer. Por causa que quando não está saciada, quando não está cheia, ela vai buscar em outras coisas. Ela vai buscar para isso, para saciar, para ter intimidade. Isso é uma coisa que nós nascemos. O ser humano tem um vazio dentro do seu coração, que vem a sede por saciar, por buscar alegria, que só pode ser saciada por quem que pode saciar? Nós temos um vazio que é do tamanho de Deus. Ou seja, somente Ele, quando nós entramos, nós deixamos Ele encher a nossa vida, quando nós deixamos Ele ter intimidade conosco, nós somos cheios, saciados, nós não vamos estar comendo coisa, buscando em outras coisas. Então, ponto 1, buscar o Senhor, busque a Ele. Senhor, eu quero estar mais cheio de Ti. Toda pregação, todo estudo você vê que vai às vezes no mesmo local. Você se enche mais de Deus, você busca mais a Ele. Senhor, eu quero me encher mais de Ti, eu quero aprender mais de Ti. Então, quanto mais eu me encho de Ti, mais longe das outras coisas vão ficar, mais longe do pecado eu vou estar. Tenha intimidade com o prazer com o seu Criador. Essa aqui foi o ponto 1, a parte da pornografia, que afeta a todas as idades. Agora eu vou entrar no ponto 2, que é a fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Isso aqui é antes do casamento. Teve até uma charge lá que eu vi. Dos anos 45, não falei que nos anos 45, a pessoa dá um beijo, já falava, é a prova do meu amor, eu te dei um beijo, então eu vou casar com você, eu vou entregar minha vida. Depois dos anos 65, a pessoa já começava a palpar e isso se tornou normal do povo lá. E deixava apalpar, e isso era prova do amor, a pessoa falava que ia casar. E conforme foi crescendo, agora a pessoa se encontra, primeiro tem uma relação sexual para depois perguntar o nome. E é o que, não, isso é sério. Isso tem acontecido realmente nas noitadas da noite, isso acontece. Isso é o convívio que os jovens vivem. Isso é o convívio que eles estão crescendo. Então, o apego para viver de maneira santa, eu vou dizer, é muito mais complicado do que antigamente. A cada dia mais fácil. Por isso que nós temos que educar a eles da maneira correta. Eles sabem que sexo antes do casamento é errado. Lógico que eles sabem, a gente fala isso mil e uma vezes. Mas isso tem que ser repetido para que eles saibam o que Deus quer para as suas vidas, o que Deus precisa. Isso virou natural. Antigamente era, você casava, no casamento, eu vi que tem 3 partes, né? Primeiro você casa no civil, no cartório, você vai lá e pá. Depois você casa na igreja. E por último você fala que tem que casar na cama. Que é o ato sexual que vai ser a consumação do casamento. Agora eles invertem tudo. Eles vão para a cama primeiro e depois pensam se vão fazer próximo. Isso que o mundo virou de ponta cabeça realmente. E a gente acha isso normal. Virar relacionamento carnal. O relacionamento é carnal e também de alma. Mas quando você tem relação com a pessoa, uma parte entra nela, outra parte entra em você. E você quanto mais você vai fazendo, mais pessoas vão ter um monte de pedacinho, um monte de gente de você. E vai ter que carregar isso agora. A maior, e até recomendado pelo mundo, sabia que, até no Japão, vocês pensam que é só no Brasil, porque o japonês é mais certinho. O japonês é um dos piores. O que os pais recomendam antes de você casar? O que você recomendaria para o seu filho antes de casar? Sei lá, você não fala nada, é difícil, você não vão falar hoje. Quer conhecer a pessoa. Quer conhecer a pessoa, o que eles falam? Vai morar junto uma vez. Antes de você casar, mora junto com a pessoa, convive com ela, vê se vai dar certo. Se não der certo, pelo menos vocês não casaram, então você separa daí pelo seu... honrou a família daí, para eles. Não casou? E isso se é alguma coisa até recomendável. E isso que é o natural. E é o que? Eu vou falar o natural. É o convívio deles. É o que eles vivem neste mundo, que isso é o falado. Mas não vai entrar no adultério. O adultério sim vai ser um ponto também que às vezes é refutado pela sociedade. Mas esse sexo antes do casamento é uma coisa que está sendo aceita e empurrada pela sociedade. O que nas palestras, nas escolas eles falam? Como você colocar a camisinha da maneira certa.
Por causa que eles vão fazer, mas eles vão ensinar pelo menos então a se prevenir para não ter uma gravidez indesejada. Um dos dados que aconteceu, que de acordo com o que eu estava ensinando apareceu, que fala que a gravidez indesejada, o que mais acontece é no meio das pessoas que estão na igreja. Por quê? Porque lá fora eles estão usando preservativo, lá fora eles usam, a menina toma pílula e tal, e eles se preservam. E na igreja, os pessoas que estão aqui, eles pensam que conseguem, vai viver só usar máscaras e acaba acontecendo. E então o que a gente vai fazer então? A gente vai ter que ensinar na igreja também como a usar preservativo, tem que ir nas escolas lá no ginásio e distribuir preservativo para eles? Não, o sexo seguro não é preservativo, o sexo seguro é depois do casamento. A maneira de nós nos tratarmos nunca mudou. O que Jesus falou, o que a Bíblia falou sempre foi igual. A sociedade muda, as morais mudam, mas fala que a minha palavra permanece para... Isso não vai mudar, isso vai ser sempre eco. Não é nada que você querer mudar a Bíblia, querer mudar a maneira que você vai entender a palavra do Senhor, a maneira de interpretar. Não, o que ela falou está falado e não é uma diferença que vai, uma sociedade diferente que vai mudar isso. O que ela tem dito? Bom, eu acho legal que o Silvio Santos uma vez falou. Ele perguntou, né, o que você acha do homem transar com várias mulheres para conseguir encontrar o par perfeito, a mulher os dois, a mulher e o homem, tem vários relacionamentos para conseguir encontrar o par perfeito. Ele falou, não, eu sou contra. Eu nem sei se ele é crente. É crente? Ele é judeu, tá? E uma fala que ele falou que eu achei interessante, isso faz tempo que eu vi, que ele falou, eu acho que o homem só deve ter relação com a sua mulher, e vice-versa. Por quê? Se ele tem relacionamento com outra pessoa, e depois sai, depois encontra com outra pessoa, que talvez seja sua mulher, ele sempre vai estar comparando a outra com a nova, e vai ter sempre essa comparação, não importa se vai ser boa ou ruim, e vai sempre comparar. Mas se você só tem relação com uma única pessoa, com só uma única esposa, ela sempre vai ser a melhor mulher da sua vida. E vice-versa. Por isso que fala, você não passa antes. O que acontece por causa que para você provar que você masculino lá, para você provar que você é homem, você tem que transar com os seus namorados. Para você provar que você ama o seu namorado, você tem que ir para a cama com ele. E isso muitas vezes é colocado, e eles falam, com quanto tempo você perde a virgindade? Antigamente é com 17, 18, agora a gente sabe que vai descendo, 14, 13, até com 11, 12. E isso são casos que a gente realmente acontece e vivencia, viu? Você fica pasmado em saber que isso acontece às vezes com a pessoa que você fala, caramba, eu dei aula para ela. É complicado, mas isso é uma coisa que é real. Então, por isso que você tem que tomar cuidado, você tem que ter aquela moral, você tem que ser, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não vou deixar me contaminar por essas coisas, eu vou fugir da aparência do mal. A relação se torna uma só carne, tá? Digo, porém, por isso que Paulo falou, né? 1 Coríntios 7, vocês estão abertos ainda aí? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Ele fala, digo-vos, porém, as solteiras, as viúvas, que permaneçam como eu. Primeiro ele fala, né? Se você puder ficar solteiro, já Paulo não manda ninguém casar.